Olá a todos, muito boa noite. Boa noite aí para Janiele, boa noite para o Tainan, boa noite, Dorilene, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Boa noite, Jeane. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula, né? Hoje é a nossa aula de número 3, tá? Eu queria conversar com vocês sobre uma coisa, bom? Hoje nós vamos fazer assim, nós vamos... Opa, deixa eu só retornar aqui as minhas... Meus slides aqui estão meio complicados. Peraí, deixa eu só parar aqui a apresentação e baixá-lo novamente. Eu queria que vocês... hoje, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá? Aí você anota aí no seu bloquinho, tá bom? Não estou conseguindo aqui, peraí. Você anota aí no seu bloquinho, e daí nós vamos responder no final da aula, quando a gente for terminando a gravação, ok? Deixa eu só fazer o download aqui novamente do material, que ele deu um probleminha, mas a gente vai resolver agora. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma das nossas aulas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teison Viana, tá? E sou professor da disciplina de vocês de Crescimento e Desenvolvimento Humano, certo? Na aula passada, a gente viu um conteúdo introdutório, né, da nossa disciplina, tá? Relacionado a conceitos, né? Relacionado aos nossos conceitos que a gente sobre crescimento e desenvolvimento humano, né? A gente viu a parte introdutória, o que é conceitual, o que é o crescimento, né? Que é o desenvolvimento, vimos as diferenças entre os dois, e vimos também as relações em que há, né? As relações em que acontece entre o crescimento e o desenvolvimento, né, humano, com a nossa profissão, né? Com o profissional de educação física. E a gente, inclusive, fez algumas vivências, algumas trocas de vivência, né, com relação a esse tema, tá? Então, hoje a gente vai ver por que nós estamos aqui, né, primeiro de tudo, e como nós estamos aqui, né, como foi que nós, não nós em si, né, nós, eu, Agnes, Alain, Ana Júlia, Ananda, Ananias, não nós, mas o ser humano, né? Como é que o ser humano ele chegou até hoje, né? Dia 7 de abril de 2021, certo? Desde quando o mundo é mundo, certo? Então, assim, dentro de um aspecto, assim, bem, como é que eu vou dizer, bem cosmopolita, né? Bem holístico, bem grandioso, a gente vai tratar hoje, né? E vamos começar assim, para tratar do desenvolvimento da espécie humana, a quase que remeter-se à origem do ser humano, né? E nós temos que, para eu conhecer, né, um determinado assunto, eu sempre vou pelo lado histórico, né? Eu sempre vou pelo lado histórico. Eu acredito que até nos relacionamentos que a gente vai ter, né, que a gente tem que conhecer a história do indivíduo, porque senão a gente pode, às vezes, entrar numa história meia furada, né? A gente tem que entender como é que foi, como é que veio, por que você está nessa, etc.
Fala, Emanuel. Pessoal, uma dúvida aleatória aqui. Sim. Em relação à evolução biológica, a seleção natural é aquela ideia de o mais forte sobrevive, não é isso? Vamos já conversar sobre ela, tá bom? Tá certo, E aí, beleza. e aí você pode, e aí a gente vai, quando a gente conversar sobre a seleção natural, que a gente for entender os conceitos, aí tu pode intervir com essa mesma pergunta, tá Beleza, bom? show. Eu tenho que fazer uma referência dela também nos dias de hoje, tá? Beleza. Então, assim, como a gente está falando aí no texto, né, para tratar do desenvolvimento da espécie humana, há que se remeter, né, à origem do ser humano, que constitui matéria controversa, né? Então, assim, existem algumas linhas, né? Uma linha biológica, uma linha cientificista, né? Sobre vamos dizer assim, a origem do mundo, né? E existe uma linha mais teológica, né? E as duas hão de ser respeitadas, né? Tanto a linha teológica quanto a linha são as teorias, né, do evolucionismo, né, e a do criacionismo. Uma teoria fala que do nada, né, através de uma quantidade de partículas armazenadas, né, e de repente houve uma explosão, né, universal, e assim foi criado o universo. E assim o universo até hoje, né, segundo essa crença, ela ainda está em expansão, né? Ainda está em expansão, que é a teoria do Big Bang, né? Segundo uma linha mais teológica, tá? Nós somos criaturas, né? Nós somos criaturas criadas por Deus, né? Nosso ser supremo, todo-poderoso, e assim ele fez tudo que nós temos hoje na Terra em 6 dias, né? Fez as plantas, as árvores, né? As aves, os animais aquáticos, aéreos, terrestres, firmamento, etc. E o ser humano também, né? Enfim, as duas linhas estão de ser respeitadas, né? Só que na nossa apostila hoje a gente não vai ver essa doutrina teológica, tá? Nós vamos ver uma doutrina mais dessa linha mais evolucionista, que é a proposta da disciplina, tá? Embora as duas tenham que ser respeitadas. Eu queria só abrir um parêntese aqui. A Jaqueline está falando aqui que não está aparecendo a aula para ela. Gente, eu era para eu ter falado isso antes no início da aula, mas eu quero abrir esse parêntese agora. Existem algumas pessoas que têm dificuldade realmente em acompanhar a aula pela passagem, pela transição dos slides. Mas aí o que acontece? Eu, aqui da minha casa, certo? Transmito a aula, tá? Pelo meu computador, certo? Então, assim, no meu computador aqui em casa eu tenho uma fibra ótica, o cabeamento é direto do computador, então são 400 MB de fibra ótica, etc. E chega, por mais que não chegue 400 MB, mas chega uma quantidade bem tranquila de internet que dá para eu chegar, a minha imagem dá para chegar aí de boa para você e o meu áudio também. Só que muitos de vocês assistem a aula pelos celulares, né? E aí, o que acontece? Eu não vou comparar um processador de um celular, né, com o processador de um computador, certo? E outra, não vou comparar também a conectividade de internet do meu computador. Às vezes, tem gente que está num 4G no interior e, enfim, e a transmissão não é legal, né? E mesmo que seja 4G, mas de repente não tem, só 2 mega de velocidade, ou 1 mega de velocidade, enfim, aí vai variar de acordo com o celular, né? E às vezes o celular também não é novo. Então, gente,
vão acontecer esses problemas, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre isso, não estou fugindo da aula, tá? Estou dando esse tema até porque existe um desenvolvimento humano, que a gente vai estudar hoje, e também existe um desenvolvimento tecnológico, como o Emanuel agora há pouco falou, né? Sobre a seleção natural. Então, assim, lógico que eu não estou chegando aqui para dizer para ninguém amanhã comprar um computador, assistir aula de um computador, não estou falando isso, tá? Mas a gente precisa fazer um investimento tecnológico que, lembra, não estou falando de gasto, estou falando de investimento, que gasto e investimento são diferentes. Você vai fazer um investimento tecnológico que é para você próprio, certo? Então, comecem a pensar sobre o assunto, que, enfim, é uma vida que vocês têm pela frente. Tá bom? Beleza? Então, vamos para frente. Oi? Rogério, tem uma menina pedindo o link da aula, Jaqueline. Vê se ela conseguiu. Ela disse que não conseguiu conectar. Pois Jaqueline. Tem que entrar pelo ambiente, pelo portal, cara. Né? Pelo portal. Ninguém vai entrar assim, sabe? Ela queria um link. Pois é, se ela entrar pelo portal dela, realmente ela vai conseguir. Tá bom? Um rapaz já mandou aqui já. Mandei lá, irmão, mandei lá. Beleza. Valeu aí, cara. Obrigadão aí vocês. Então, vamos lá. Então, enfim, continuando, né? Nós temos essa linha controversa, como a gente já havia falado antes, né, sobre a teoria evolucionista e a teoria criacionista, né, e que elas são, como diz aí o texto, né, tem muitas explicações pautadas em diferentes culturas, né. Você vai lá na Índia, quem criou o mundo foi os Brahmanes, sei lá, enfim. Se você vai nos países muçulmanos, foi Alá, etc. Enfim. E daí nós temos hoje várias teorias e várias crenças, né? E aí a gente fundamenta isso, de acordo com o texto de vocês, numa palavra chamada de cosmogenia, né? E o que é essa tal de cosmogenia? A cosmogenia é um conjunto de princípios e doutrinas religiosos, míticos ou científicos que se ocupam de explicar a origem do universo. Então, a ciência, né? A ciência que estuda essa origem do universo, a gente vai dar o nome de cosmologia, né? E esse conjunto de princípios e doutrinas é a cosmogonia, certo? Então, eles se preocupam nesse aspecto e nesse viés, ok? Tudo tranquilo, gente? Tudo claro até aqui? Tá, ok. Sim, ok. Bem audível. Então, vamos lá. E daí, né, seja pela evolução do homem, né, através das primeiras células das células procarióticas, né, sejam elas as primeiras células procarióticas, ou seja ela do barro, né, a origem do mundo do barro, chegou o homem, né? Chegou a ser, né? Nós estamos aqui no universo, certo? Nós estamos aqui no mundo, tá? E, de acordo com algumas pessoas, nós estamos sozinhos, né? No planeta Terra, ou não, né? Ninguém nunca fez contato aí com outros seres de outros planetas, pelo menos que eu saiba, não, né? Então, o homem, ele foi, assim como os outros animais, né? Eles são estudados de acordo com as suas características, né? São estudados de acordo com as suas características. E o estudo dessa classificação dos animais, sejam eles dos animais
inferiores ou dos animais superiores, tá? Dá-se o nome de taxonomia ou taxonomia, né? Depende do livro que você esteja estudando. Então, essa taxonomia é o estudo, né, da classificação dos seres vivos, né, sejam eles animais ou vegetais, né, e eles seguem alguns critérios biológicos. E hoje a gente vai estudar aqui, fazer um comparativo, à medida do que a gente vai evoluindo no slide, a gente vai fazendo um comparativo aqui em relação aos outros animais, tá? O reino da qual o homem participa, né, é o reino animalia, né, ou reino animal, da qual estão todos os seres vivos que possuem células eucariontes, né, e que não, ou procariontes, ou eucariontes, e que não são vegetais. Ou seja, todos os seres vivos não vegetais são animais, né? E aí, nós, né? Isso aí nós nos juntamos aos insetos, às estrelas do mar, né? Ao gato, ao tubarão, enfim, todo ser animal faz parte desse reino, né? Todo do ser vivo, né? Que não são vegetais, fazem parte desse reino animal, tá? Pertencemos a um filo, que é uma divisão abaixo, né? Filo dos cordados. O que é isso, esse filo dos cordados? São todos aqueles animais que possuem o que a gente chama de notocorda na fisiologia, tá? E o que é essa notocorda, Teixo? Coluna vertebral, tá? Então, todos os seres todos os seres vivos que não são vegetais, né, que são animais, que têm coluna vertebral, pertence ao filo cordado, ou cordata, dependendo do livro que você estude, tá? E daí, já saem desse nosso filo, por exemplo, estrela do mar, que eu citei anteriormente, tá? Já sai desse nosso coisa, os moluscos, né? Enfim, caramujo, etc. Mas ainda fica o tubarão, o gato, o cachorro, tá? Por quê? Porque são animais que possuem, tá? Que possuem o coluna vertebral, ok? Nós pertencemos à classe mamífera, tá? Nós pertencemos à classe dos mamíferos. Por quê? Porque nós somos uns tipos de animal que a gente mama, né? Que a gente mama, se nutre de leite, tá? Enquanto nós somos filhotes, tá? Então, assim, e aí nós nos diferenciamos, por exemplo, dos peixes, né? Porque os peixes, eles são cordados, são do reino animal, mas eles não mamam quando são filhotes, tá? E uma característica, assim, o ser humano, né? O homem, é o único animal que toma leite mesmo depois de passar a vida infantil dele, né? Enquanto filhote. O restante dos animais, não. Mas, enfim, vamos para frente. E daí nós nos juntamos, nós, né, humanos, o gato, o cachorro, né? As aves também, elas saem dessa classe, né? Mas, enfim. Pertencemos à ordem dos primatas, tá? Por que primatas? Porque nós nos mantemos na posição bípede, tá? E essa nossa manutenção na posição bípede, assim como os macacos, né, de uma forma geral, os macacos, eles também são primatas, né?
os símios da família, da ordem dos primatas, ok? Não que nós sejamos parentes dos macacos. Isso aí não tem nada a ver, é outra coisa, tá? Mas a gente pertence à mesma ordem, né? A família dos hominídeos, existem 4 espécies de macacos que pertencem também à família dos hominídeos, que são muito parecidos com os homens, né, com os seres humanos, tá? E daí nós nos diferenciamos deles, né, pelo gênero Homo, né, pelo gênero Homo, porque nós somos humanos, né, e sapiens, tá? Que é a espécie que nós pertencemos, tá? Então, nós somos do gênero Homo, somos animais cordados, mamíferos primatas, hominídeos, né? Homo sapiens. E alguma literatura ainda diz também uma subespécie chamada de Homo sapiens sapiens, né? Que é o homem que a gente está falando hoje, do homem moderno. Sapiens por quê? Sapiens, ele vem, tudo isso é latim, certo? E aí, a gente tem, sapiens vem do latim chamado sabido, ou sábio, tá? Pois não, Emanuel? Então, no caso, essa ideia de Homo sapiens sapiens, nós podemos já tratar como uma quinta família? Não. Não, né? Não. Na verdade, quando a gente fala sapiens e outros sapiens, esse outro sapiens, ele é uma subespécie da espécie sapiens, entendeu? Eu tô O dizendo Homo assim, sapiens... pois não, pode falar. eu tô dizendo assim, tipo, Homo sapiens sapiens, com 2 sapiens. Como se eu Sim, disse aí, eles são classificados como homens modernos. isso. Esse homem mais contemporâneo, Então, aí entendeu? pode ser considerado como uma nova família? Não, é uma Não, né? subespécie. Não, é uma Entendi. subespécie. A Entendi, família show. a família dos homens é a família dos hominídeos, tá? E aí Beleza. o gênero é Homo e a espécie é Sapiens. Existem alguns livros que dão essa denominação de Sapiens sapiens, mas é a espécie Sapiens e a subespécie Sapiens também, tá bom? Certo, valeu. Show. Edson, pois não, querido? Professor, para me entender, sapiens, está muito relacionado a essa modernidade, a tecnologia, Sim. o modo que a gente está vivendo hoje. Aí essa Vamos lá. consideração vem disso aí, é? Mais ou menos. Então, vamos entender como é que funciona a partir agora desse slide que vocês estão vendo, que é essa figurinha, tá bom? Tá dando para vocês verem aí direitinho esse slide, que tem a evolução do homem? Está sim. Show, beleza. Então, vamos lá. Esse slide que vocês estão vendo agora, tá? Ele classifica os Homo, né? O reino Homo, tá? Aliás, reino não, perdão, o gênero, né? O gênero Homo, tá? Que é da posição bípede, certo? Ele classifica o homem a partir de 3,5, né? 3 milhões e meio de anos, tá? Entre 3 milhões e meio de anos até 2 milhões de anos atrás, tá? Existia no mundo um indivíduo do gênero Homo, tá? Do gênero Homo, chamado de Australopiteco, né? Ou Australopithecus, no latim, certo? E aí, esse Australopithecus, ele evoluiu até na posição bípede. É por isso que muitos livros eles chamam de Australopithecus erectus, certo? Por quê? Porque esse indivíduo, ele ficou de pé, tá? E por que chama Australopithecus? Austra significa sul, tá? E
Pitecos, agora me falhou a memória, mas eu vou já lembrar, certo? E daí, esses indivíduos, por que chamam Australopithecus? Porque eles foram encontrados lá no sul da África, tá? E aí a gente chama de austral, que quer dizer que fala do sul, certo? Então, os Australopithecus, eles têm a semelhança entre o macaco. Por isso que dizem que o homem, ele tem a origem do macaco. Muita gente fala essa bobagem aí, tá? E daí, o Australopithecus, ele evoluiu, né, de 2,4 milhões de anos atrás, né, até isso, querido, valeu, o Francisco. Um sul-macaco, né, ele tem uma semelhança com o macaco, né, mas e é por isso que ele foi encontrado, se chama austral, porque ele foi encontrado lá no sul da África, tá? Então, nesse período entre mais ou menos 2,4 milhões de anos até 1 milhão e 600 mil anos atrás, o homem, ele foi evoluindo, né? E aí ele evoluiu para outra subespécie chamada Homo habilis. Por que habilis? Porque nesse período aí o homem começou a produção das suas ferramentas. Ele começou a produzir as suas ferramentas, os seus utensílios, né? Para facilitar a caça, para facilitar a vida dele nas cavernas, né? E aí foi desenvolvendo essas, vamos dizer assim, essas propriedades, né? Mas ele, vez por outra, ainda se apoiava, né, como os primários dele, né, os primatas dele, né? Ainda, certas vezes, em posição bípede, mas certas vezes em posição também quadrúpede, certo? E foi evoluindo até que há 2 milhões de anos atrás, e até 400 mil anos, né, entre 2 milhões e 400 mil anos atrás, o homem, ele definitivamente ficou na posição bípede, né? E daí abandonou totalmente essas características quadrúpedes, né? E aí foi passando, né, desenvolvendo esse Homo erectus, tá? Até que nós temos uma classificação um pouco mais próxima do que a gente tem hoje, né? Que são os Neandertals, né? O homem de Neandertal. Por que Neandertal? Porque Nether é um lugar na Alemanha, tá? E daí, esse homem, que você começar a perceber, né? Eu estava outro dia assistindo um programa no History, né? Que falava sobre as grandes migrações. Então, existe uma corrente de estudo em que o homem, ele foi ali, né, nascido, vamos dizer assim, né, no sul da África, como a gente tem os Australopithecus, que é o ser mais antigo que a gente tem, né, da família, do gênero Homo, né, e aí ele vai evoluindo, mas ele vai evoluindo à medida de que ele vai migrando, então ele vai fazendo as suas caminhadas, há de se entender também que ele faz essas longas caminhadas dele no processo migratório atrás de alimento, né? Então, acontece essa migração do sul da África e ele vai subindo no mapa, né? Na direção da Europa. E daí, aonde eles encontram, né? Esse homem de Neandertal, né? O Neandertal, ele encontram-se fósseis dele lá na Alemanha, um lugarejo lá na Alemanha chamado Nether. Então, por isso que deu o nome de Neandertal, certo? E isso ocorreu entre 2,5 milhões até 12 mil anos atrás, certo? E esse homem, ele conviveu também com o Homo sapiens, né? Eles conviveram juntos. E o que foi fazendo a extinção desses primitivos? Primeiro, à medida que o homem, ele vai evoluindo no seu aspecto
físico, né, ele vai evoluindo também no desenvolvimento cognitivo. Então, a gente pode perceber que os australopithecus, eles poderiam ter um tipo de alimentação, uma alimentação herbívora ou frutífera, né? Enquanto que o Homo habilis, né, ele já desenvolveu algumas ferramentas de caça, já desenvolveu algumas ferramentas como fogo também, tá? E daí ele já começou a introduzir na alimentação dele proteína animal. E essa proteína animal, né, que também é rica em gordura, tá? A gente vai perceber que existe uma, vamos dizer assim, uma alimentação mais nutritiva para ele, que ele ficava mais tempo sem se alimentar. Então, o que quer dizer esse cognitivo? Tá? Um desenvolvimento da inteligência dele, ok? Inteligência da sua inteligência, do seu intelecto, certo? Então, o Australopithecus, ele tinha um limite de, vamos dizer assim, um limite de inteligência, e o Homo habilis foi criando essa evolução na inteligência do homem, tá? Até que o homem ele começa a ficar mais de pé, porque para ele é mais interessante visualizar, né, o horizonte que ele vai caçar da posição bípede, né, e daí vai evoluindo para essa postura, né. O Neandertal também é um hominídeo, né, muito de acordo aí com figuras, com ilustrações, é um hominídeo primitivo, mas de uma força muito grande, né? A gente pode perceber pelos membros, né? Pelos membros superiores também muito forte, vamos dizer assim. E à medida que esse Homo de Neandertal ainda desenvolvendo caça, pesca, etc., e coleta de frutas, etc., mais pela força física, o Homo sapiens vai começando a criar e a se sedentarizar, certo? E aí o Homo sapiens que a gente conhece de 3.000 anos para cá, tá? E esse sapiens, ele entra num desenvolvimento, eu já vi muita literatura falando que o Homo sapiens ele vai até o período da pré-história, né? E aí, quando ele chega no período da história, aí ele se torna o sapiens sapiens. Ficou claro aí, Emanuel, tua dúvida em relação a esse desenvolvimento aí? Ficou sim, professor. Mas deixa eu perguntar. Eu vi aqui na unidade 1 que depois dos australopithecus vinham os paranthropos, não é isso? Sim, sim, sim. Tem vem outras classificações, né? E aí a gente, entre essas, você pode perceber que, assim, entre 3 milhões e meio de anos até 2,4 milhões de anos, então é muito tempo, certo? Então, assim, existem outras evoluções que foram por exemplo, não foram desprezadas, mas como eles são mais próximas de uma característica da outra, eu aglutinei no mesmo slide, entendeu? Entendi. Foi boa. Antônio, pois não, Antônio, boa noite. Esse slide que o senhor está passando aí é o mesmo que tem nessa plataforma da Unip ou criado pelo senhor mesmo? Não, o conteúdo, ele é o da Unip, agora os slides são meus. Certo. Beleza? Final da aula eu explico por quê. Então, vamos lá, para frente. Ficou claro, gente, até aí agora? Professor. Sim, pois professor, não? tá tudo ok, tô entendendo. Nayana quer falar alguma coisa, querida? É só uma pergunta aqui, uma dúvida que me veio. Sim, pois não. Volte o slide aí, o anterior, por favor. Volte, sim. Pronto. A vivência desses primeiros hominídeos aí, só para o senhor me confirmar se
Australopithecus viveu no Neolítico e Homo habilis Teu áudio para mim tá me chegando muita interferência. Tá dando agora O para áudio aqui tá ruim agora. Pronto, melhorou. A minha pergunta é a seguinte: se esses primeiros hominídeos aí, Australopithecus e Homo habilis, o período de vivência deles corresponde ao Paleolítico e ao Neolítico? Exatamente. Nesse período aí, o Neolítico, né, ou Paleolítico, o que, que vai diferenciar? É o período da pedra lascada e o período dos metais, né? A partir de quando o homem começa a trabalhar essa questão das ferramentas, né? Deixa eu só... Pronto, beleza. Então, assim, ele começa a trabalhar as questões das ferramentas, certo? E a questão da pedra lascada, né? E da questão dos metais também, da fundição dos metais, né? E daí ele começa a entrar nesse período neolítico, ou seja, de nova pedra, né? Ou novas ferramentas, entendeu? Qual seria o ciclo de vida desses seres humanos? O senhor sabe dizer? Mais ou menos por volta de no máximo chegando a 60 anos, se eles tivessem muita sorte, né? Se eles tivessem Certo. muita sorte. Porque o que é que acontece? A escassez de alimento, né? Era uma dessas questões. Também eles tinham que ou ir atrás da caça, né? Ou correr atrás da caça, ou correr para não ser caçado também, né? Então, assim, e também aí tinha uma questão também, até então, até ele ser Homo sapiens, a gente vai ver já no slide que tem aí, eles tinham um processo migratório muito grande, né? Então, eles tinham que migrar e andar quilômetros num dia atrás de alimento. Então, aí fica complicado para eles terem uma longevidade, né? Vamos dizer assim. Professor, então esse nomadismo deles, que a gente pode chamar de nomadismo, né? Porque Sim. eles vinham transitando de um lugar para o outro, a gente pode considerar que esse nomadismo também deu visão ao sedentarismo deles? Ô, Nayana, só não vou te bater porque tu tá longe de mim, mas eu vou dar spoiler no slide que eu tenho mais na frente. Pessoal, tá péssimo. Exatamente isso, Nayana. Exatamente isso, certo? E eu vou já te falar sobre isso aí, porque senão eu vou começar a dar spoiler lá da minha aula, do meu slide lá da frente. Ok. Tá bom? Tô brincando, viu, Nayana? Mas foi excelente a sua colocação. Ok. Tá bom? Ok, gente, até aí, tudo tranquilo? Então, vamos lá para frente. E aí, né, a gente tem dois conceitos que a gente precisa entender e compreender, tá? O primeiro conceito é um conceito sobre adaptação, certo? Então, de acordo com Doron e Parotti, né, em 1998, na sua obra, adaptação trata-se de um processo dinâmico de mudança, desenvolvido de forma voluntária ou involuntária, a fim de recolocar o organismo, vamos trocar aqui por um indivíduo, a fim de recolocar um indivíduo numa posição mais vantajosa em relação ao seu meio interno ou ao ambiente que supõe a capacidade de aprender. E aí eu vou comparar fazer essa adaptação aqui, vou pegar essa terminologia, tá? E vou fazer uma comparação com os dias de hoje, certo? Eu trabalho com educação há 26 anos. Agora, no dia 5 de agosto, se Deus quiser, eu vou completar 26 anos de profissão. A única coisa que eu fiz na minha vida foi ser professor. Graças a Deus. Tenho o maior orgulho disso. Profissionalmente falando, né? Claro. Então, assim,
e eu posso falar com propriedade, até mesmo, né, não com arrogância, mas pelo volume de coisas que eu já estudei, né, inclusive dentro do meu mestrado, eu que foi na linha de formação de professores, eu posso dizer com muita responsabilidade que hoje, né, nesse nosso período hoje de pandemia, tá, nós tivemos uma coisa muito boa para a educação. Se é que esse processo de pandemia trouxe alguma coisa boa no mundo, né? Mas se tiver trazido, foi em relação à educação. Nós saímos de uma educação ainda do século, de uma metodologia de educação do século XVIII, XIX, né? Vou dizer ainda mais, vou ser legal, do século XIX, e chegamos à força para o século XXI. Por que eu falo isso? Infelizmente, nós temos ainda colegas, né, dentro da nossa profissão, que, infelizmente, não sabiam nem mandar um e-mail com anexo. Então, a gente tem, nesse período contemporâneo, em pleno século XXI, já chegando no primeiro quinto, né? Aliás, saindo, né? Entrando no segundo quinto do século, né? Já indo pelo primeiro quarto, né, do século, melhor dizendo, pessoas que ainda são analfabetas digitais. Em pleno século XXI, infelizmente, tem colegas que os alunos, né? Não que isso seja nenhum demérito, de jeito nenhum, porque eu aprendo demais com os meus alunos. Inclusive, meu filho, às vezes, me ensina muita coisa, né? Dentro dessa área tecnológica, dentro da área da informática. Mas, poxa, cara, você não saber hoje em dia mandar um e-mail com um anexo, você não saber plugar um cabo um cabo, seja ele HDMI ou VGA, para você passar uma projeção de um slide num data show, sabe? Isso é muito limite. Isso é muito limite. Ah, mas eu desenvolvi o intelecto. Meu Deus! Então, tu vai viver de quê? Sem tu saber nem ligar, nem saber o que é um on e um off. Vai viver de livro? Se você não souber o que é um on e um off, você não liga uma cafeteira para fazer o café. Então, assim, coisas simples, sabe? E que hoje, às vezes, nós estamos percebendo hoje esse processo, tá? Um tempo atrás, ninguém sabe. Hoje, eu fui mostrar um aparelho de telefone antigo, aqueles de disco, acho que vocês nem alcançaram esse período. E meu filho não sabia nem fazer. Faz uma ligação aí, Pedro, nesse bicho. Não sabe fazer. Sabe? Porque é a geração tecla. É a geração da tecla. E hoje, a minha filha, quando vê aqui o monitor do computador, ela quer passar no monitor do computador como se fosse um tablet, como se fosse um celular, como se fosse um touchscreen na tela do computador. Isso chama-se evolução. E aí, o que acontece? A gente não pode ficar preso naquela raiz lá da década do século passado, do século XX, sabe? Ou se você abrir a boca e dizer assim, no meu tempo, assim, 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 o seu tempo já passou, E a gente tem que evoluir num processo adaptativo para isso, sabe? Por isso que eu estou falei no começo da nossa aula, né? E eu não estava... Esse telefone cinza com cadeado aí do Igor, eu aprendi a fazer código Morse com ele e fazer ligação, batendo assim no tecladozinho, assim no coisa assim, para fazer ligação clandestina. Mas, enfim, e aí, quando eu comecei a falar sobre que eu estou com o meu computador aqui, com fibra ótica, com não sei o quê,
eu estou me modernizando, né? Para eu entrar num processo adaptativo ao mundo moderno de hoje. Porque o que é que acontece? Eu, assim como alguns professores, fomos convidados, né? E eu queria agradecer aqui, e nossa aula está sendo gravada, eu queria agradecer à Unip, certo? Pela confiança em que ela teve em mim, de hoje estar dando aula para vocês, certo? Então, assim, nós fomos convidados a participar, mas mediante algumas coisas que ficaram subliminares, como, por exemplo, ter uma conectividade boa, porque eu estou, né? Hoje eu não estou em Fortaleza, hoje eu estou na cidade de Russas, né? No distrito de Russas, chamado Flores. Eu não sei quem está aqui, de quem é de Russas, que conhece Flores, mas hoje eu estou em Flores, transmitindo aula para vocês, certo? E a minha transmissão está saindo limpa, apesar de eu estar num distrito de Flores, certo? Então, assim, não estou em Fortaleza, mas hoje eu estou transmitindo para o Ceará todo, bem dizer, tem gente de Juazeiro do Norte, tem gente de todo canto, certo? Dentro da análise, depois vamos tomar um café, viu? Vamos tomar um café aqui em casa, na varanda. E aí, eu tenho que me modernizar, certo? Eu tenho que me modernizar. Eu tenho que me adaptar a um novo ambiente, não vou dizer o novo normal, certo? Mas eu tenho que me adaptar à modernidade, certo? Então, assim, e aí, essa modernidade, às vezes, chega num determinado ponto e que se torna corriqueiro. No início, quando eu comecei a dar aula pelo sistema EAD, eu me sentia um retardado, como se eu estivesse dando aulas sozinho. Hoje, eu não estou com vocês, mas eu me sinto numa sala de aula. Por quê? Porque eu já me adaptei a esse processo de dar aula em EAD. E hoje é uma tendência que, eu vou dizer, a tecnologia é um negócio que ela chega para não sair mais. Né? Então, das duas, uma. Ou você é igual um cavalo selado. Você monta e vai nele, ou então você fica para trás e fica como, por exemplo, chega, Jesus, o Australopithecus, que foi ultrapassado pelo Homo habilis, que foi ultrapassado pelo Homo erectus, que foi ultrapassado pelo Neandertal, e que o Neandertal também foi ultrapassado pelo Homo sapiens. Né? Então, que tipo de homo vai ser você, que está sendo você dentro desse mundo moderno? Então, a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, tá bom? Outra coisa, vou dar continuidade aqui à leitura, né? Nota-se, portanto, que a evolução biológica não deve ser entendida como sinônimo de progresso. Eu não estou dizendo que nós evoluímos no aspecto, tá? Gente, eu queria falar com vocês o seguinte, nós já estamos 8h30 e eu queria roubar 10 minutinhos de vocês, ó. Pode ser? Pode sim, professor. Tranquilo. Vou nos dar o luxo de que a gente, né, acredito eu que estamos todos em casa, e aí eu queria roubar esses 10 ou no máximo 15 minutinhos de vocês, tá ok? Aproveita. Para a gente concluir o nosso slide. No máximo. E aí fiquem à vontade até para quem tiver algum compromisso, sair, tudo, não tem problema, tá? Então, assim, não quero dizer que essa nossa evolução, né, de um processo, certo? Por exemplo, a evolução em biologia, ela não quer dizer progresso, como está dizendo aí, tá? Mas eu também não estou dizendo que... Pois não? Então quer dizer que talvez um dia a evolução possa ser o problema para a humanidade?
ou não. Mas pode ser também? Aí eu não sei. Aí Pode não tem ser que certeza, sim, né? pode ser que não. Por enquanto eu ainda respondo pelos filmes de ficção científica, certo? Aonde tem aquele filme que é o De Volta, o Exterminador do Futuro. É um exemplo, né? Pode ser, sei lá, né? Enfim, aí eu não posso te afirmar isso, certo? Mas eu posso dizer o seguinte, que a ciência ela evolui muito rápido, certo? Tanto para um aspecto positivo como um aspecto negativo também, certo? Por exemplo, que tipo de pessoas, de pessoas vão ser essas pessoas que estão tomando a vacina a partir de hoje? Que tipo de evolução biológica ou, vamos dizer assim, ou adaptação, sei lá, vão acontecer com pessoas que estão tomando hoje? Que tipo de... Ninguém sabe ainda, né? A vacina, ela tá, a ciência diz que ela está sendo eficaz, mas a gente não sabe o preço que isso vai ser no futuro. Não sou negacionista, sou pró-vacina, certo? Sou pró-ciência, mas eu também não, a gente também não precisa ser tão limitado também a isso, entendeu? Então, vamos para frente. Já teve 5 países que cancelaram a utilização da vacina. Porque, assim, na verdade, as coisas estão correndo muito rápido, né? Então, as coisas estão correndo muito rápido. E a ciência, como nós somos cientistas, e a gente sabe disso, né? Enquanto existe biologia, a biologia ela tem que estar num passo não acelerado, mas num passo normal, certo? Então, assim, não sei que tipo de mutações vão ocorrer nas células, disso ou na célula daquilo, que isso vai ter o preço lá na frente, ou não, tomara que não, se Deus quiser, não, certo? Mas, enfim, vamos para frente. E daí, o que pode ocorrer, de acordo com isso? Uma seleção natural, né? E aí, falando como o Emanuel está falando aí, seleção natural é um processo na qual os indivíduos mostram sobrevivência, né? E ou uma reprodução diferencial em relação a alguma dificuldade que a pessoa esteja tendo no presente, tá? Essa seleção natural ocorreu no nosso período evolutivo, a gente acabou de ver, certo? Entre o australopiteco, ele foi extinto e entrou naturalmente o Homo habilis, que foi passando para o Homo erectus, o Neandertal, e hoje a gente tem o Homo sapiens, certo? Dentro de um aspecto evolutivo, e houve essa seleção natural, tá? Não é a seleção natural, por exemplo, como o Emanuel falou agora, que só os fortes vão sobreviver, não, mas além disso, né, também disso, né, existe uma questão também biológica, de preparação biológica, de maturação, a gente viu na aula passada, maturação e de evolução também, biológica, que eu estou falando no sentido mais amplo, tá? Mas eu queria falar mais fisiológica sobre isso, certo? Por exemplo, segundo os estudos, o nosso corpo era coberto por pelos, por conta do frio, etc, tal, certo? Mas os nossos pelos, eles foram caindo, né? Por quê? Porque o homem não precisa mais de pelos para se agasalhar, basta vestir um casaco. Então, essa adaptação, ela veio também no processo de desenvolvimento, né? E, enfim, para frente, ok? Ficou claro, gente, aí, processo de adaptação e seleção natural? Ficou show. Ficou show. Show. E aí, eu queria conversar com vocês, era para isso que eu segurei vocês até agora, para falar sobre a evolução do homem na história do homem. A origem do homem na história do homem em relação à sua origem. E aí, de repente, o homem chega o Homo sapiens, né? Chega na pré-história, tá? E esse nomadismo, certo? Esse nomadismo, ele... eu quero só fazer um
o Antônio aqui falou que as escolas têm que se adaptar, talvez seja mais difícil a volta às aulas presenciais. Eu concordo com você, mas se eu começar esse viés aqui, aí a gente vai longe, tá? Isso aí fica para o pós-aula, certo? Então, agora há pouco, a gente já havia falado, acho que foi a Nayana aí, que eu até brinquei com ela sobre que eu ia bater nela. Foi a Nayana. Mas, enfim, e aí esse nomadismo, certo? Que o homem tinha, fazia com que o homem andava, caçava, pescava, arremessava, lançava, corria, agachava, subia em árvores, etc. Tudo isso nós fazemos hoje, Nayana, certo? Só que nós fazemos hoje por uma questão de atividade física, de qualidade de vida, tá? O homem na pré-história fazia para sobreviver. E aí o que acontece? A partir do momento em que ele começa a perceber, o homo é sapiens, ou seja, o homem é sabido, né? Ele começou a perceber as coisas, tá? Estou no 7, Ananias, slide 7, tá? E aí ele começa a perceber as coisas. E aí o que acontece? Ele percebe que ele não precisava fazer longas caminhadas para poder caçar o animal. O animal, junto com ele, tinha a mesma necessidade, água. E aí, como foi que ele fez? Começou a fazer uma residência, né? Ter uma residência fixa, vamos dizer assim, né? Próximo de rios. E aí, o que acontece? Na hora que o animal ia beber água, ele ia lá e caçava o animal. E assim ia sucessivamente. Aí ele se fixou. E você pode perceber que os homens, né, as primeiras civilizações, sempre próximos de rios. Na Mesopotâmia, no Egito, tá? Então, assim, Mesopotâmia significa lugar entre rios, entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, certo? O Egito tinha o Nilo. Então, assim, as principais civilizações do início da humanidade foram ao longo de leito de rios. E aí ele se fixou, né? E dali parou a história do nomadismo dele. E aí eu digo que foi o início do fim. Aí o homem começou a engordar, começou a perder força e começaram a criar armas para se defender, ao invés de se defender de forma corporal. Beleza? Nayana quer falar alguma coisa? Não. Era só mesmo para evidenciar mesmo tudo isso aí que o senhor falou. Realmente, que eu não tinha ligado como questão de subsistência, né? Como questão de sobrevivência. E sim como um por sabedoria, por esperteza, por querer ficar parado, necessariamente. E não tinha ido pelos viés da subsistência. Tranquilo. E aí, o que acontece? Alguns povos, Nayana, começaram a querer, né, por um aspecto também geográfico, né, por um aspecto estratégico e aspecto também político, de começar a querer guerrear o outro, né? Sim, aí voltando, né, pré-história. Vamos lá, antes de evoluir para a história. E aí, o que acontece? Quando é que o homem ele passa da pré-história para a história? A partir do momento em que começam a criar registros, né? Alguns registros escritos. Então, a partir da invenção da escrita, o homem deixa de ser pré-histórico para começar a viver uma história, tá? Então, a partir dos fenícios lá, que inventaram a escrita, tá? O homem começou a fazer parte da história e não da pré-história. E aí, o que acontece? Como ele já entrou nesse processo político, né, de emancipação política, territorial, então, não tão mais também questão de acúmulo de mercadoria, né, vamos dizer assim, de produtos para subsistência, né, ele já tinha ali um acumulado, né, eles não comiam mais de subsistência, mas eles já mantinham estoque, né?
E daí eles começaram a guerrear os outros povos, né? Escolhi um povo que tinha um povo acolá, então, eu quero, ali é mais estratégico para mim, então eu quero aumentar a minha fronteira. E aí eles iam lá e capturavam as pessoas, né? Guerreavam e os vivos e ainda os prisioneiros de guerra, vamos dizer assim, eram tratados como escravos. E aí começou a ser trabalhada a mão de obra escravista, né? E a mão de obra escravista foi tida disso por muitos e muitos anos na Idade Antiga, né? E até que a principal cidade, vamos dizer assim, a principal nação escravocrata que tinha era Roma, e aí eles chegaram a cair, né? Vamos dizer assim, a queda do Império Romano, ela foi um sinal para o início da Idade Média, aonde a Igreja dominou a maior parte, né, dos territórios, né? A mão de obra escrava foi substituída pelo feudalismo, né? Trabalho no campo, etc. Até que, dentro desse processo da Idade Média, né, Constantinopla caiu, né? Houve a queda da nação de Constantinopla pelos turcos otomanos, e inicia-se o período da Idade Moderna, né? A Idade Moderna ela vem com esse período de transição entre Idade Contemporânea e Idade Média. A Idade Moderna ela foi um período de muita revolução tecnológica, né? Porque a Igreja ela sucumbiu muito ao intelecto de muita gente, né? O descobrimento de muita gente, cessou muito o desenvolvimento em prol da teologia, né? Não da teologia, mas do teocentrismo, né? Que era entendido de outra forma, né? E aí a Idade Moderna veio para dar um break nessa história, tá? Até que mais tarde, lá com a queda também da Revolução Francesa, né? Após a Revolução Francesa, iniciou-se a Idade Contemporânea. E aí, na Idade Contemporânea, sim, começou a questão da Revolução Industrial, e daí nós temos essa Idade Contemporânea em alguns livros até a data de hoje. Mas em outros livros nós já temos uma idade pós-contemporânea, que é essa idade que a gente está vivendo hoje, que é uma idade a partir do século XXI, né? Que é uma idade a partir do século XXI, né? E que nós estamos hoje nesse período, tá? Então, todo esse processo todo, né? É um processo econômico, né? Processo econômico, mas um processo evolutivo também, que foi desenvolvendo a partir dos tempos, tá bom? E qual a importância disso hoje, né? Qual a importância desse estudo hoje da evolução humana para a educação física? A partir do momento em que o homem ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai desenvolvendo a partir dos tempos, a educação física você pode perceber que ela acompanha o homem desde da pré-história. Como eu citei antes, na pré-história o homem caçava, pescava, etc., né? Mesmas coisas que o homem faz hoje, só que uma questão, hoje questão de qualidade de vida e hoje é questão de subsistência. Nós precisamos entender também esse aspecto desenvolvimentista das pessoas para que a gente também possa trabalhar de uma forma científica e de uma forma também linear com relação às pessoas, né? Para a gente não fazer as coisas no empirismo, para a gente não fazer as coisas do jeito que a gente quer, só porque a gente acha que é daquele jeito, tá bom? Então, nós temos uma questão aí. Cícero, pois não, querido? Queria falar alguma coisa? Perdão, não tinha deixado antes. Vamos lá, daqui a pouco o Cícero fala. Então, assim, tem uma questão aí no questionário de vocês que eu queria conversar com vocês a respeito disso, tá? Então, assim, conceito de raça em relação à espécie humana sofre modificações em seu entendimento de acordo com o estudo da teoria da evolução, que é a proposta de Darwin, né? E dos conhecimentos da antropologia. Quanto a esse conceito, é correto afirmar que, primeiro,
não é mais aceito como correto subdividir a espécie humana em raças no aspecto biológico, mas no aspecto cultural, sim. Isso é verdadeiro ou é falso? Alô? Verdadeiro, né? Então, você Eu acha acredito que... que esteja Peraí, certo. eu tinha perdido aqui o microfone, não apareceu agora. Vamos lá. Então, vamos lá. O aspecto hoje, quando você fala de raça, tá? Quando a gente fala de raça, vamos lá. O aspecto de raça é correto afirmar que ele não é mais aceito como correto subdividir a espécie humana em raças no aspecto biológico, mas no aspecto cultural, sim. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. É falso porque, O ser humano não pode mais ser caracterizado como raça. no aspecto biológico, mas no aspecto cultural, sim. No aspecto cultural, sim. Por quê? O que diferencia a sua cultura da cultura do islamista, da cultura do japonês, da cultura do índio, da cultura daquele aborígene lá da Austrália? Então, entenda só, cultura não se mede, tá? Cultura não se mede. A sua cultura tem que ser respeitada tanto quanto a cultura de outros povos. Não existe, Então, é errado por conta disso. Como foi, não? não existe cultura inferior à outra. Não existe. Exatamente. Todas as culturas, elas têm que ser respeitadas, independente de quem seja, independente de que tipo de povo seja. Então, assim, ele não é mais aceito como correto subdividir a espécie humana em raças. Concordo plenamente. Não existe raça, a raça é humana, tá entendendo? O que nos diferencia são variações biológicas, variações de fisionomia, tá entendendo? É um pouco mais de melanina do que o outro, enfim, etnias diferentes, né? E não em raças, nem no aspecto biológico e também nem no aspecto cultural também, tá? Então, o item correto aí deveria ser a questão B de Brasil, ok? Vamos analisar aqui por que a C está errada. A raça indígena pode ter características culturais bastante diferentes do restante das civilizações orientais e ocidentais, mas nem por isso é menos evoluída do que elas. Já entra com a raça, não existe raça indígena. E outra, não existe mais evoluída ou menos evoluída do que a outra, né? A Nayana acabou de falar aí agora, né? A raça branca é mais evoluída do que a raça negra, eu já paro por aí. Eu já nem leio mais essa questão aí por conta disso. Porque não tem ninguém mais evoluído do que ninguém, né? A não ser o Neandertal do Homo sapiens sapiens. Aí eu posso dizer que ele é mais evoluído. Mas com relação a isso, nega. Então, assim... Essa evolução, ela pode ser também caracterizada como adaptação, professor? Tipo, por exemplo, por exemplo, porque uma raça ela não pode se dizer que ela é mais inteligente, adaptada do que a outra, porque ela se adapta da maneira que ela vive, né? Mas vamos lá. Em relação... Nós temos hoje um contrassenso quando fala sobre divisões de raça branca, raça negra, raça indígena, né? Ou Eurásia, alguma coisa desse tipo, tá? A raça asiática. Porque acaba entrando no aspecto antropológico de uma discriminação interracial. Então, hoje, a gente prefere falar que a raça é humana e existem etnias diferentes. Entendeu? A gente viu agora há pouco, nós somos do gênero Homo e da espécie Sapiens. Tanto faz uma pessoa ser negra, o negro, ele é o quê? Ele é Homo sapiens sapiens. O branco é Homo sapiens sapiens. O índio é sapiens sapiens também. Então, sim, nós pertencemos, nós somos iguais, não existe diferença em relação a nada. Tá? Então, o que acontece? Acontece uma diferença de etnias, uma diferença fisionômica, né? E não fisiológica. Porque o meu coração
ele bate tanto em sístole e diástole como o coração do Usain Bolt, né? Ou como o coração, sei lá, de um japonês lá, o Jigoro Kano, por exemplo, né? Jigoro Kano nem vivo mais mas se ele fosse vivo, era o mesmo coração, tá entendendo? Se tirar a minha pele, né? Se tirar a minha casca, e se for comparado com outra pessoa, é a mesma, ninguém vai saber. O meu sangue ele não vai ser vermelho mais bonito do que o sangue de uma pessoa de uma cor diferente da minha, sabe? Isso aí, então, entra num aspecto bem complicado, bem, até mesmo em relação a uma esfera mesmo de preconceito, entendeu? Mas, enfim, então, só te respondendo, Cícero, o processo de adaptação, ele causa uma evolução, mas isso não quer dizer que existe uma raça mais evoluída do que a outra. Você está entendendo? Eu entendi. Beleza? Então, só um minuto, rapidão. Pois não. Sobre essa questão da cultura, sobre as culturas respeitáveis todas, queria só fazer um contraponto sobre a cultura dos astecas e dos incas e dos maias, que eles tinham culturalmente a prática de fazer sacrifício humano, né, canibalismo, e tinha morte, também tinha um morticínio tinha infanticídio, né, que eles matavam as crianças que nasciam com a deficiência. São as crenças, né? Na verdade, Fábio, são as crenças, né? Isso, por exemplo, mas só terminar. Quando a gente vai falar, a pessoa disse que você tem que respeitar todas as culturas. Eu, do meu ponto de vista, se for visto como uma cultura, para mim não tem como ser respeitável, né? Existe boa colocação, Fábio. Existe o seguinte, questão cultural, no nosso modo de vida hoje, certo? Eu não queria que você nem desligasse seu microfone, Fábio. Eu vou te lançar um outro contraponto. No nosso modo de vida hoje, isso é inconcebível, porque nós temos uma cultura judaico-cristã em que está lá escrito: amarás teu próximo como a ti mesmo, e a Deus acima, né? E a Deus acima de tudo, e o próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que eu não devo roubar, não devo matar, etc. E aí nós temos essa crença. Os incas, os astecas e os maias, eles não tinham esse desenvolvimento cristão, entendeu? Mas eu vou, dentro de uma linha cristã, eu vou te jogar outro contraponto, certo? Por exemplo, no mundo, vou te jogar duas, que agora me veio outra. Em 1930, falando 1930, supondo que nós estivéssemos numa sala de aula de faculdade, curso de educação física, você acha que a Janiele, a Ana Júlia, a Ananda, né? A Nayana, deixa eu ver mais quem aqui não aparece, a Jeane, elas estariam nessa turma? Mas não, elas não estariam. Em 1930, elas não estariam. Com certeza não, por conta de preconceito ainda. Exatamente. Eu não vou entrar por uma questão de preconceito, eu vou entrar pela questão de cultura. Certo? Porque a cultura seria cargos que o homem poderia se ter. Exatamente, porque a cultura naquele período era essa, entendeu? Mas aí, sim, hoje é diferente. Hoje, eu nem fiz as contas, mas se eu for contar aqui, vai ter mais mulher do que homem na minha turma. É porque eu ainda não fiz essas contas ainda não. Eu não tive essa curiosidade estatística, certo? Mas deixa eu te dizer outra, né? Falando aqui em questão de evolução através dos tempos, né? E graças a Deus a gente tem evoluído bem para isso. Mas agora vamos falar de hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, você não concorda com o infanticídio, o sacrifício do corpo. Mas aí a gente diz assim, não aconteceu. Mas aí o que acontece? Semana Santa, né? Semana Santa, Sexta-feira Santa.
Aí todo mundo culturalmente come peixe, que é para não pecar. Mas na mesma hora que está comendo peixe, está enchendo a cara de vinho. Muita gente sai aí, pega o carro e vai matar os outros, sabe? Ou então pega uma arma e vai fazer um assalto. O mesmo cara que comeu peixe porque não quer pecar, é o mesmo cara que pega um revólver e vai assaltar o outro no sábado de aleluia. Você está entendendo aí? Então, assim, às vezes essa, vamos dizer assim, essas certas coisas são muito hipocrisia, sabe? Eu acho. Eu também acho, com certeza. Mas, tipo assim, se você está dentro de uma religião, você tem determinadas crenças que ou determinada modo de agir, tipo, como o seu citou, amar o próximo, papapá. Se você não dignificar, como é que eu vou dizer? Se você está dentro da igreja, lógico, e ela não vai te fazer uma pessoa santa logo de início, né? Sim, lógico. Tipo assim, eu vesti a camisa da igreja, então eu sou um santo. Não, isso não existe. Mas, tipo assim, eu acho que a partir do momento que essas pessoas falham com isso, o problema está realmente nelas, não no sistema. Aí eu vou ler aqui o que o Rafael colocou aqui, e eu concordo com ele. Né? Quando você está em determinado lugar, você tem que estar de acordo com as leis daquele lugar. Porque na hora quando você quer que a sua cultura se prevaleça sobre a outra, aí a gente entra no etnocentrismo. Aí é um viés muito perigoso. Beleza? Segundo a Constituição, né, você é obrigado a respeitar todos e tudo. Com certeza. E todo mundo é igual. Agora, aceitar, ninguém é obrigado a aceitar nada. Agora, respeitar, você é obrigado a respeitar a opinião. Exatamente. Gente, totalmente não consigo conceber. Vamos lá. A discussão é longa. Gente, para mim, a aula hoje foi uma das melhores desse ano para mim, certo? Estou com pena de desligar, mas nós temos um horário, tá bom? Queria agradecer a todos. Oi, Jean. Mas então, tá legal. Jean, pode falar só para a gente encerrar? Hoje a religião em si, ela está muito controversa por conta da aceitação de muitas coisas. Então, hoje, a religião está querendo interpretar a palavra de Deus, coisa que a palavra de Deus ela não está lá para ser interpretada, ela está para ser ouvida e cumprida. Estão pegando a palavra de Deus hoje e querendo fazer igual fazem com a Constituição. Deixa eu só te pegar uma coisa aqui, Cícero. Eu estou falando com propriedade, porque agora, no meio do ano, eu vou me formar em teologia. Não é a religião, certo? São as pessoas que estão à frente. Elas querem interpretar. Depois que entrou o relativismo dentro da religião, e aí tem avacalhado tudo. Então, assim, o relativismo é que estraga. Mas deixa eu só fazer uma coisa com vocês antes da gente continuar, senão a gente entra por outros vieses. Queria agradecer a participação de todos, tá? Foi boa. E hoje, agora a gente vai terminar a nossa gravação, ok? Mas aí eu vou ficar aqui. A aula, como sempre, uma das melhores. Muito boa.